Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Mantendo a Fé em Meio à Desesperança. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Romanos, no capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 13 até o 25. O texto é um pouquinho longo, mas é importante para nós entendermos tudo que vamos compartilhar aqui. Então, Romanos 4, do 13 em diante, fala assim: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia! Amados, aqui nós vemos um pouquinho da história de Abraão. Quando nós lemos Romanos, nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2, eles trazem toda a explicação de que não importa se é judeu ou é gentil, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos precisam do Senhor. No capítulo 1, nós vemos toda a descrição da decadência da humanidade. No capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo e confrontando os judeus que achavam que por eles serem judeus, serem os descendentes de Abraão, então eles eram melhores, mais especiais do que os gentios. Aí vem o capítulo 3 de Romanos e o apóstolo Paulo descreve e nos ensina como que funciona o poder do evangelho, porque toda a humanidade, sejam os judeus, sejam os gentios, todos estão destituídos da glória de Deus, precisam de Cristo Jesus. Todos os homens precisam de Cristo Jesus, e no capítulo 3 que nós encontramos que ninguém é justificado pela fé, pelo contrário, é pela fé que o homem se torna plenamente consciente do pecado. E aí vem o capítulo 4, em que o apóstolo Paulo dá o exemplo de Abraão. Ele fala algumas coisas antes, falando sobre a vida de fé, ele cita, né, algumas citações ali de Davi, de Salmos de Davi, falando assim, como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa, como é feliz aquele que é perdoado. E aí ele começa a se perguntar, mas essa felicidade então é só para os circuncisos, é só para os judeus? Não, é para todo aquele que crê. E daí ele dá o exemplo de
Abraão, que é o pai de todo aquele que crê, seja judeu ou seja gentil, todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a promessa de Abraão. E daí ele vai dar um exemplo e ele começa assim, olha, Abraão, o texto que nós lemos, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência eles receberam a promessa. Pelo contrário, eles receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, foi mediante a fé. Foi porque Abraão acreditou, confiou, foi porque Abraão creu em Deus. Por causa disso, ele recebeu a promessa de Deus sobre a vida dele. Amados, nós recebemos tudo por meio da fé. Ontem nós vimos, é fé ou é obediência à lei? E nós vimos a importância de entendermos a nossa caminhada pela fé. Eu falei um pouquinho sobre a estrutura mental da lei e a estrutura mental da fé. A estrutura mental da lei é a do esforço próprio, a estrutura mental da fé é aquela que nós confiamos na suficiência de Cristo Jesus. E aqui nós vemos que a lei, ela produz a ira. Olha o que a palavra fala aqui, ali no versículo 14, perdão, no versículo 15. A lei produz a ira. Amados, se nós alimentarmos a mentalidade do esforço próprio, a mentalidade da lei, o resultado que nós encontraremos vai ser destruição, não vai ser coisa boa. Vai ser juízo, vai ser ira. Mas quando nós alimentamos a mentalidade da fé, a mentalidade da fé produz vida. A mentalidade da fé traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. É o que nós lemos ali em Romanos 17. Ele é o nosso Pai, falando de Abraão, aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa é a mentalidade da fé que Deus anseia que nós alimentemos. É a mentalidade que produz vida e que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. O Senhor deseja que nós mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, mesmo em meio à desesperança. Mesmo quando olhamos e algo naturalmente falando parece impossível, nós precisamos nos manter crendo, confiando. Olha o que fala de Abraão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mas mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Amados, quando nós lemos lá em Gênesis, depois você pode ler lá em Gênesis, no capítulo 17, que vai falar esse encontro com Deus, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão. Abraão já havia recebido a promessa de ter um filho. Os anos haviam passado e ele viu os anos passando, em torno de 10 anos haviam se passado e ele não tinha tido filho. E então Sara teve uma ideia. Bom, eu tenho uma serva, nós não temos filhos, eu sou estéril. Que tal, Abraão, você tomar a minha serva para que nós tenhamos um filho através dela? E Abraão aceita essa ideia. E eles têm um filho através da serva de Sara, que era Agar, e eles têm um filho e dão o nome de Ismael. Ismael já está ali com seus 13 para 14 anos, e então Deus vem e se revela a Abraão, dizendo: Abraão, eu estou estabelecendo a minha aliança com você, aquela promessa que eu te fiz há muitos e muitos anos atrás, ela vai se cumprir, Sara vai te dar um filho. E aí quando você lê você pode ler depois com calma todo o capítulo 17 de Gênesis, e lá em Gênesis 17 diz que quando Deus fala isso, Abraão pensa consigo mesmo, ele ri e ele pensa consigo mesmo: como pode um homem de 100 anos de idade ter um filho? Como pode Sara, minha esposa, dar à luz com 90 anos? Ele pensou: isso é impossível, não tem como isso acontecer. E aí Deus fala para ele assim:
é por meio de Sara. Aí quando ele vê que não tem como acontecer, na ideia dele, naturalmente falando, era impossível aquilo acontecer, o filho da promessa ser o filho de Sara, ele fala para Deus: Senhor, deixa que Ismael seja o meu herdeiro. Por quê? Porque ele já tinha Ismael, eles já criavam Ismael como o filho da promessa. Eles achavam que era o filho da promessa. Mas Deus chega e diz assim para Abraão: não, Abraão, eu vou abençoar Ismael. Ismael também será prolífero, também terá filhos, também será povos e nações virão de Ismael, mas a minha promessa, a minha aliança, eu estabeleço com o filho de Sara, que você vai dar o nome de Isaque. É com ele que eu estabeleço a minha aliança. Por isso que aqui em Romanos nós vemos que está escrito que Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele acreditou. Ou seja, ele reconheceu, nós lemos aqui no versículo 19, que ele reconheceu que o corpo dele não tinha mais vitalidade, que o ventre de Sara já não tinha mais vigor para ter um filho, que naturalmente falando era impossível, ele reconheceu tudo isso, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa. Ou seja, ele olhou toda a circunstância natural, reconheceu que naturalmente falando era impossível, mas ele não duvidou. Ele não deixou a dúvida tomar conta do coração dele, ele não foi incrédulo, ele não titubeou, ele creu. Ele confiou. Se Deus está falando, então é ponto final. Eu creio. Se Deus está aqui me garantindo que a minha esposa vai ter um filho, então ela vai. Ele simplesmente confiou na promessa de Deus. Por quê? Porque ele sabia o Deus em quem ele acreditava, que é o Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Amados, essa é a mentalidade que Deus quer que nós alimentemos, a mentalidade da fé, mantendo a fé mesmo em meio à desesperança. Talvez você esteja buscando alguma coisa em Cristo e você já tem muitas coisas em Cristo, você só precisa crer. Talvez você está buscando libertação, mas você já tem libertação em Cristo Jesus. Talvez você olha no âmbito natural e você não se vê liberto. Você vê que ainda você está prisioneiro de muitas coisas, mas Cristo já conquistou libertação para você, você só precisa crer. Talvez você olhe para as circunstâncias naturais e você não se sente justificado, não se sente perdoado, porque você ainda peca, mas o Senhor já te perdoou de todos os seus pecados, você já é justo aos olhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa manter a fé, mesmo em meio às circunstâncias naturais, falando o contrário. Talvez você anda triste, abatido, mas você já tem alegria em Cristo Jesus. Talvez você anda ansioso, preocupado, mas você já tem paz, você já tem descanso, você já tem provisão em Cristo Jesus. Você só precisa crer. Mesmo reconhecendo que as coisas naturais, elas estão bem diferentes do que a palavra diz. A Bíblia fala que você já foi perdoado, que você já foi justificado, e aí você olha para você e não sente isso. Você pensa, você ainda se culpa, você ainda se condena, você olha naturalmente falando, parece que eu não fui perdoado, parece que eu não fui justificado, mas você já foi, o Senhor já conquistou isso para você, você só precisa crer. Talvez você olhe, naturalmente falando, a sua família esteja destruída, seus relacionamentos estejam quebrados, as suas finanças estejam travadas, difíceis, não andam, não fluem. Talvez você tenha um ministério e você não tem mais perspectiva na sua vida ministerial. Talvez a sua vida profissional você se sinta decepcionado, frustrado. Talvez a sua vida emocional esteja naturalmente adoecida. Você olha ao seu redor e você vê todas as coisas ruins, todas as coisas de tristeza, de ansiedade acontecendo, você emocionalmente doente e você pensa assim, não tem mais jeito para mim. Ei,
Cristo Jesus já conquistou tudo para você. Sabe aquelas promessas especiais, individuais que Deus fez para você? Sabe aquele momento em que você estava em oração e você sabe que Deus te prometeu algo, que Deus te falou algo, que Deus ministrou algo no seu coração? Sabe aquele momento em que Deus usou a vida de alguém para vir e liberar uma palavra sobre a tua vida, uma promessa sobre a tua vida? Ei, Deus não abandonou a promessa que Ele fez. Deus não abandonou tudo aquilo que Ele conquistou em Cristo Jesus para mim e para você. Não, Deus continua aliançado conosco. Muitas vezes é nós que não cremos. Muitas vezes é nós que alimentamos a mentalidade errada. Ao invés de nós olharmos para tudo aquilo que Cristo já conquistou, nós começamos a olhar para os nossos erros, para os nossos pecados. Já imaginou se quando Deus chegou para Abraão para estabelecer a aliança com ele começasse a se lembrar de todos os erros dele, ele começasse a se lembrar de quando ele mentiu porque ele teve medo, ele começasse a se lembrar que ele errou porque Deus estava falando que o filho da promessa era o de Sara, ou seja, ele errou. Você já imaginou se ele começasse a se tornar consciente de todos os pecados que ele havia cometido? Ele teria entrado numa depressão profunda. O que ele fez? Contra toda a esperança, em esperança, ele confiou. Ele olhou naturalmente falando e pensou, é impossível, mas eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Senhor. O meu Senhor é aquele que dá vida aos mortos. O meu Senhor é aquele que traz existência às coisas que não existem, como se elas já existissem. Esse é o meu Deus. Esse foi o posicionamento de Abraão. Ah, amados, que eu e você nós possamos aprender com Abraão e possamos nos posicionar assim. Creia, mantenha a sua fé, mesmo quando você olhar naturalmente falando, as coisas não estão nada do jeito que você tem crido, que você tem declarado, estão completamente contrário. Você crê na provisão e a provisão não está chegando. Você crê na prosperidade e a prosperidade não chega. Você crê na paz, no descanso e a tua vida está uma confusão, um conflito, uma angústia. Creia, mesmo contra toda a esperança. Em esperança, deposite a sua confiança no Senhor. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Não deixe a incredulidade dominar o seu coração. Aprenda assim como Abraão. O mesmo Espírito que fortaleceu Abraão para que ele cresce no nosso Deus. É o mesmo Espírito que vive em nós, que está sobre nós e que nos capacita e nos fortalece para nós nos mantermos em fé em tudo aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Ah, amados, Cristo Jesus já tem uma vida e uma vida completa. Não mantenha os teus olhos fixos nos seus erros, nos seus problemas, nos seus desafios. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que já conquistou todas as coisas para nós. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, aquele que nos torna mais do que vencedores. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que conquistou vida e vida abundante para nós. Mantenha os teus olhos em Jesus. Ah, mas que eu e você recebamos esse encorajamento hoje, essa palavra de ânimo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual é o problema que está ao seu redor. A única coisa que eu sei é que Deus é poderoso e Ele resolve todas as coisas. Ele é aquele que chama à existência o que não existe como se já existisse. Talvez na tua ideia, na tua mente, uma família abençoada não exista, porque você olha naturalmente falando e os seus familiares, eles estão perdidos, mas o Senhor chama à existência essa família e você concorda com Ele em fé. Essa família abençoada, essa família que teme ao Senhor, essa família que se prostra diante de Cristo Jesus,
Talvez a sua vida financeira esteja toda travada, você esteja mergulhado em dívidas. Deus é aquele que traz toda a provisão, toda a prosperidade que você precisa para que você viva em abundância. Deus é aquele que provê todas as coisas, é aquele que alinha todas as coisas, é aquele que abre portas, é aquele que abre caminhos. Esse é o nosso Deus. Amados, nós precisamos alimentar uma vida de fé e uma mentalidade de fé. Muitas vezes nós não temos desfrutado de tudo o que Deus tem para nós, porque ao invés de nós fixarmos os nossos olhos em Cristo, nós estamos fixando os nossos olhos nos problemas, nos erros, nos pecados, naquilo que ainda nós não alcançamos, naquilo que falta. Amados, eu e você precisamos mudar a nossa maneira de ver todas as coisas. Eu e você precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Nós vimos aqui, a lei produz a ira, no versículo 15. Amados, a herança, olha o que a Bíblia fala, não é os que vivem pela mentalidade da lei que são herdeiros, mas é os que vivem pela fé. Nós herdamos tudo em Cristo Jesus por meio da fé. Sabe, muitas vezes nós ficamos ali retidos nos problemas, nas angústias, nas aflições, ficamos retidos naquilo que nós ainda não conseguimos alcançar e Deus quer nos levar além. Aquilo que nós ainda não conseguimos alcançar é o Senhor que nos fará alcançar, não é na força do nosso braço. Não é alimentando a mentalidade da lei, a lei só produz ira, mas a fé, ela produz vida. A fé, ela traz à existência as promessas de Deus para nós. Seja todas as promessas que estão aqui, descritas na palavra de Deus, perdão, justificação, paz, descanso, alegria, provisão, prosperidade, bênçãos, tudo isso vem à existência na nossa vida à medida em que nós cremos em Cristo Jesus. E aquelas promessas específicas para você, aquelas coisas que o Espírito Santo ministrou você pessoalmente, individualmente, o Senhor também quer trazer à tona, quer trazer à realidade todas essas promessas. E nós alcançamos mediante a fé. Quero concluir aqui lendo novamente esse pedaço aqui que diz o versículo 18 e 19. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Amados, sem se enfraquecer na fé, olhe, reconheça as coisas que estão erradas na sua vida, reconheça as coisas que estão tortuosas, reconheça as coisas que você olha e diz assim, meu Deus, você pode reconhecer tudo isso, mas sem se enfraquecer na fé. Não permita que aquilo que os teus olhos naturais enxergam afetem a sua fé e a sua confiança em Cristo Jesus, porque fé é certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção das coisas que nós esperamos. Mantenha a sua fé viva. Viva, mantenha a sua fé, mesmo em meio à desesperança. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vida e é um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Creia naquilo que a palavra diz que nós temos em Cristo Jesus. Creia nas promessas de Deus individuais e pessoais para você. Creia, acredite. Não desanime, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela palavra de ânimo, de encorajamento. Senhor, ajuda a mim e aos meus irmãos a desenvolver sempre essa mentalidade da fé. A mentalidade que produz vida, a mentalidade que traz à existência cada uma das suas promessas, a mentalidade que vive cada uma das suas promessas, nos ajuda a não sermos retidos pelos problemas, pelos desafios da vida,
pelos pecados, nos ajuda a não sermos retidos pelas coisas naturais que nos envolvem, nos ajuda, Senhor, a nos desembaraçar de tudo isso e a viver plenamente pela fé, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, avançando como mais que vencedores que nós já somos em Cristo Jesus, para viver todas as promessas de Deus para nós. Ah, Pai, o Senhor tem promessas de vida, o Senhor tem promessas de provisão, o Senhor tem promessas de prosperidade. Os planos do Senhor são bons planos para cada um de nós. Que eu e os meus irmãos não percamos a nossa esperança, que mesmo em meio à desesperança, mesmo em meio a todas as coisas que estão destruídas, quebradas, sem perspectiva, nós mantenhamos a fé, que essas coisas não nos impeçam de crer e confiar no Senhor, Pai. Nos ajuda a viver assim. Nós queremos, assim como Abraão, nós queremos receber a promessa do Senhor. Nós queremos desfrutar, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.